Se a guerra é um tema que não atrai o interesse da maioria das pessoas, como explicar por que o filme Nada de Novo no Front foi o segundo filme mais premiado no Oscar de 2023? Esse filme conquistou 4 vitórias: melhor filme internacional, melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor trilha sonora. O filme Nada de Novo no Front foi produzido pela Netflix e foi lançado em 2022. Ele tem um roteiro adaptado do romance de mesmo nome, escrito em 1928 pelo alemão Erich Maria Remarque. Ele lutou nas trincheiras da Primeira Guerra quando ele tinha 18 anos. Este best-seller de Remarque já teve outras produções, tendo inclusive uma delas lá em 1930 também conquistado o Oscar de melhor filme e o prêmio de melhor direção. E o que tem de novo, o que tem de especial nessa versão de 2022 que fez com que ele fosse tão premiado? São muitos os motivos. Ele é um filme muito bem executado, tem um elenco incrível e uma excelente produção. O brasileiro Daniel Dreyfus é o seu produtor. Seu avô também lutou na Primeira Guerra e depois de 20 anos foi mandado para o Holocausto. Esse filme traz metáforas e algumas mensagens subliminares que vale a pena a gente refletir. E eu vou destacar aqui 2 pontos. O primeiro é mostrar o quanto injustificada é uma guerra. O filme tem uma narrativa impactante que nos proporciona uma experiência imersiva assustadora. Ele mostra que não tem nada de glorioso em jovens sendo mandados para suas mortes por delírio dos poderosos. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918. Ela foi resultado de muitos fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas, entre outras. E o saldo do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. E ainda como consequência, os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que em 1939 uma nova guerra acontecesse. O filme Nada de Novo no Front mostra o lado perdedor da guerra. A jornada começa quando Paul, interpretado por Felix Kammerer, juntamente com seus colegas lá pelos seus 18 anos, celebram o recrutamento ao exército, como se eles estivessem indo para uma viagem de excursão da escola. Cada um deles tem o seu motivo para querer ir para a guerra. Um quer seguir carreira, outro quer ir por patriotismo, e no caso de Paul, ele precisa provar para seus pais que ele é capaz. Mas a realidade é outra, e logo que eles chegam, eles sofrem um ataque da artilharia, onde eles perdem alguns desses amigos. O foco da jornada é o olhar de Paul, e a gente vai acompanhando a feição cada vez mais triste dele. Mas haviam pessoas interessadas no fim do conflito, um armistício. Foi o caso de Matthias Erzberg, interpretado por Daniel Brühl. Ele sabia que cada dia de combate significava mais mortes. Uma das mensagens mais fortes de Nada de Novo no Front é mostrar o contraste entre aqueles que estão na frente de batalha e a segurança dos generais de guerra. Os generais que, com belos discursos e palavras bonitas, convencem os jovens a arriscarem as suas vidas por aqueles ideais. Aí, enquanto os soldados estão bebendo aquela água podre e se alimentando com restos, eles seguem no conforto das suas casas, com seus banquetes, bem distantes das bombas e dos tiros. O roteiro é muito bem construído. Cada cena faz com que a gente se afeiçoe e sinta pena deles na jornada terrível em que eles embarcaram. A demora em algumas cenas é proposital para que a gente sinta o peso do tempo, tanto quanto aqueles pobres coitados, presos em uma trincheira cheirando a lama e sangue e todas aquelas coisas ruins. Isso colabora demais para a mensagem que está sendo transmitida, ou seja, que a guerra é apenas uma máquina de moer gente. O segundo ponto que cabe a uma reflexão é se esse filme não seria um alerta para as novas gerações, para a geração Millennials. Como é essa classificação das gerações e para que ela serve? Essa classificação de gerações teve origem lá na Primeira Guerra Mundial. E a sua função é identificar as características comportamentais e a forma como os indivíduos interagem com o mundo. No geral, essas classificações são adotadas pela maioria dos países. E o conhecimento de suas características é muito importante para os planejamentos estratégicos.
A primeira a ser classificada foi a geração perdida, e ela envolve os nascidos entre 1880 a 1900, e ela se refere aos soldados que lutaram na Primeira Guerra. O termo, geração perdida, está relacionado às perdas consideradas desproporcionais. A guerra tinha roubado o futuro do país. Muitos sentiram que a flor da juventude e a melhor masculinidade dos povos tinham sido destruídas. Milhares de soldados voltaram para casa com sequelas permanentes, tanto físicas quanto psicológicas. Inúmeros casos tiveram sequelas inclusive em seus órgãos genitais, e isso abalou as suas percepções até sobre o papel do homem e da mulher. A geração dos baby boomers, que são os nascidos entre 1940 e 1960, sofreu a influência dos eventos globais, como a Guerra do Vietnã, a chegada do homem à Lua. E a geração baby boomers é conhecida dessa maneira em razão da explosão demográfica depois da Segunda Guerra Mundial. Depois vem a geração X, que são os nascidos entre 1961 e 1980. Eles viram o fim da Guerra Fria, entre outros eventos, mas também viram o avanço da AIDS. E os millennials, também conhecida por geração Y, são os nascidos entre 1981 a 1996 e é a primeira a passar a vida adulta no novo milênio. É a geração focada na tecnologia e hoje eles representam a maior força de trabalho. São os jovens que vão definir os rumos da humanidade. A maneira como os conflitos são e serão travados está nas mãos deles. Justamente por isso, para saber a opinião dessa geração em relação à guerra, foi encomendada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha uma pesquisa intitulada Os Millennials e a Guerra. Essa pesquisa foi conduzida pelo Instituto Ipsos, que é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. Foram entrevistados cerca de 16 mil pessoas da geração Millennials, a grosso modo, metade em paz, metade em conflito. O objetivo da pesquisa foi conhecer os sentimentos que os grandes conflitos provocam nesses jovens e analisar as percepções que esses futuros líderes têm sobre as guerras. Os resultados mostraram que os millennials veem uma guerra catastrófica como uma possibilidade real durante a vida deles. E, no geral, esses dados indicam um medo muito grande de que no futuro haverá mais e não menos guerras. E qual que é a relação entre o filme e essa pesquisa? Na Primeira Guerra, os combates aconteciam nas trincheiras, não afetava as cidades, os civis. Mas isso mudou bastante. Nessa pesquisa, grande parte dos milênios, um total de 78% das pessoas entrevistadas, afirmaram que os combatentes devem evitar as vítimas civis o máximo possível. Em relação às armas, o filme mostrou quão terrível foram os usos do gás mostarda e o lança-chamas. A geração millennial, na pesquisa, posicionou-se contrária ao uso de armas de destruição em massa, sejam elas nucleares, biológicas ou químicas. E por considerarem uma ameaça para a humanidade, na pesquisa, 64% das pessoas que responderam disseram que os países que possuem armas nucleares deveriam eliminá-las. 7 décadas depois da criação da Convenção de Genebra, ainda existe a necessidade de que se imponham limites à forma como as guerras podem ser travadas. Apesar dos milênios vivenciarem muitas facilidades proporcionadas pela modernidade, em caso de guerra, a situação não deverá ser nada fácil para eles, porque os combates estão se tornando cada vez mais complexos. Se os milênios tiverem razão sobre o surgimento de mais guerras, ou inclusive uma terceira guerra mundial durante a sua vida, as normas de guerra serão essenciais para limitar a carnificina, porque com o surgimento dos drones e robôs autônomos, e com o uso errado da inteligência artificial, vai ser muito maior o número de vítimas civis nos conflitos armados. Ao mesmo tempo em que 3/4 das pessoas entrevistadas apoiam a ideia de que as guerras devem ter limites, essa pesquisa indicou uma certa falta de respeito em relação aos direitos humanos por parte desses jovens. Esse dado revela que, se eles estiverem em guerra, vão ser aceitas ações desumanizantes em relação aos inimigos. E isso causou estranheza, porque os milênios são considerados uma geração comprometida com o próximo, com a humanidade, com a preservação do planeta, entre outras questões socioambientais. E isso preocupa porque a gente vê diariamente nas redes sociais, por exemplo, discursos desumanizantes promovendo o cancelamento das pessoas sem compaixão. Esse discurso fortalece a divisão da sociedade e pode contribuir para o aumento da violência no futuro.
Essa pesquisa demonstrou que as pessoas que têm mais esperanças são aquelas mais afetadas diretamente pelas guerras de hoje, que aqueles que sofrem com a guerra não querem passar por ela novamente. E por isso, 74% dos millennials entrevistados acreditam que as guerras podem ser evitadas. Nada de Novo no Front não é um filme leve, mas ele tem uma razão para isso. E por mais difícil que seja encarar 2 horas e meia de uma história tão dura assim, é uma viagem necessária. Isso porque o percurso do jovem soldado alemão Paul Baumer é muito parecido com o de centenas desses millennials, de pessoas da vida real. Uma das mensagens do filme é que não devemos nos deixar levar pelos discursos sedutores que levam muita gente a lutar por uma batalha que não é delas. É sem dúvida um filme que deve ser visto e discutido entre grupos não apenas da geração millennials, mas também da geração Z, as pessoas mais jovens. Se o conteúdo foi útil, não esqueça de deixar seu like, seu comentário será bem-vindo e se ainda não se inscreveu, está em tempo. Siga-nos para mais conteúdo útil.